esse mesmo sentimento, com o Espírito Santo aflorado na nossa percepção, vamos orar a Deus aí, pedir a sua direção na mensagem, amém? Amém. Senhor Deus, Pai de amor, Pai eterno, grato, Senhor, por esse momento de adoração, de louvor que tivemos agora de manhã, meu Pai. Estamos agora, Senhor, com o coração aberto, prontos para receber a sua palavra. Nos guie, Senhor, nos guie segundo a sua vontade, que aqui na frente seja o Senhor falando e não eu. Isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem aí o livro de Jonas. Livro de Jonas. Se você, como aqui é um lugar de recomeço, se você pensou esses dias em recomeçar a ler a Bíblia, vamos começar com o primeiro livro aqui, amém? Livro de Jonas. É rapidinho. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. O Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares no porão e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se e lhe disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? De que povo és tu? E lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhes disseram: Por que fizeste isso? Pois saibam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado, ele tinha falado para eles. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ele se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia esbravejando cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este esteve por 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas: Senhor, seu Deus, e orou Jonas ao Senhor seu Deus, da entranha do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste do profundo coração dos mares, e a corrente me cercou todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou diante de teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da sua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, e eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram sobre mim
para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da sua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz de agradecimento, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive cresceram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou-se as suas vestes e cobriu-se de panos de saco, aí assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens, os animais estarão cobertos de panos de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Deus se arrependeu, Deus mudou de ideia, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, por sabias que é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependesses do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e se assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra em sua cabeça, a fim de livrar do seu infarto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir a alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfardes por causa de uma planta? E ele disse: é justo que me enfarde a ponto de desejar a morte. E Senhor disse: tiveste compaixão de uma planta, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e uma noite nasceu, e uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem nem discernir da sua mão direita para a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém? Eu decidi ler, eu achei longo, né, mas eu decidi ler porque todo mundo associa Jonas ao peixe, né, a história, o ponto ali, né, do peixe, e passa tanta coisa deixa de passar tanta coisa maravilhosa nesse texto. Então, quando a gente observa Deus no centro mesmo, seguindo com a sua vontade, né, tendo paciência com Jonas, direcionando Jonas, olhando pelas pessoas que mal sabiam que ele existia, eu falei: não, eu vou ler o livro todo para a gente trazer a nossa mente, a nossa percepção
essa visão do todo de Deus agindo. E aí, é essa pergunta que eu trago para vocês hoje: quando somos guiados por Deus? Né? Na nossa vida, a gente geralmente tem mais a nossa vista e a nossa memória no nosso dia a dia, né? Dificuldades assim de entender essa ação de Deus, a vontade dele sobre nós. E geralmente as circunstâncias, né, as pessoas, os nossos desejos nos guiam, fazem-nos caminhar no dia a dia. É claro que a gente não pode excluir isso, mas a gente dá muita importância e fica chateado, e fica preocupado com as circunstâncias que estão em volta de nós. Crise, problema econômico, financeiro do Brasil, a política, as pessoas do nosso entorno com desejos ruins, mas e a gente toma ações, a gente é dirigido, a gente é orientado, caminha por essas influências externas. Elas pesam muito no nosso dia a dia. E fazem a gente ir para a direita ou para a esquerda, né? Trocar um caminho para ir para casa. Às vezes eu vou lá para São Caetano, eu deixo de pegar a Delamare, muito perigosa. Pego um trânsito na Anchieta, danado, né? Trânsito, demoro mais meia hora, 40 minutos para ir para casa, porque a Delamare é perigosa, tem muito assalto. E esse tipo de visão da circunstância, do momento, do contexto que a gente está vivendo, faz a gente ser guiado a um caminho, né? Um caminho diferente, tomar decisões, né? As pessoas também influenciam muito a gente, né? Guiam, deixam a gente toma decisões com base às vezes em opiniões dos outros. A família influencia muito, não estou falando que é errado, mas influencia a gente. Líderes religiosos, a política, influencia totalmente no nosso contexto, para onde a gente vai, como que a gente vai ser daqui 5, 10 anos. Eu estava vendo um filme, eu gosto de ver filme da minha época, da década de 80, 90. Estava vendo tem um filme que passava na sessão da tarde, chama Conta Comigo, né? 4 amigos que descobriram que tinha um menino morto na trilha de trem, e eles querem ir lá ver para ficar famoso, e eles tomam essa decisão de ir até lá, pelo trilho do trem. E é assim, a gente toma às vezes pelos desejos que a gente tem ali, pela companhia, a gente toma um rumo, uma direção, faz algo. É engraçado que eu me identifico às vezes muito com quatro amigos, porque minha vida, ela sempre foi, nas fases dela, 4 amigos são muito importantes, assim, direcionam, conduzem a gente, trocam uma ideia, a gente melhora, ou a gente piora dependendo da situação, é influenciado pelas pessoas ali. Então, eu me identifico muito com esse filme pela amizade ali, né, deles, e pela companhia, e eu vejo cada fase da minha vida os amigos que eu tive, e falava muito de como eu era. E é mesmo assim que acontece com a gente. E as pessoas que nos rodeiam faz a gente pensar, ajudam a gente a caminhar um trilho, a ir por algum caminho. Então a gente é muito guiado. E os anseios e desejos nossos, a gente tem no coração, e a gente quer seguir, quer essa vontade. Foi como Jonas aqui. Jonas não queria ir para Nínive. A gente não quer, às vezes, que Deus fala para a gente. A gente percebe, né, que nem Jonas aqui já era um profeta, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele percebia Deus, a vontade dele. Tem gente que não percebe isso hoje. Entende o contexto, faz a coisa do jeito que ele está na cabeça. Do jeito que ele pensa. E aí, dificuldades virão. Porque a gente não está certo.
E a gente tem que entender a vontade de Deus. Tem que perceber Ele. Tem que querer. Tem que obedecer a Deus. A gente quer? Se a gente quer, a gente obedece. Se a gente percebe a Deus, a gente tem um relacionamento com Ele. Né? E Jonas foi. Lá, quando ele estava no barco, ele adormeceu. Profundamente, estava fazendo a vontade dele, não se ligava e não, parece que ele desligou da vontade de Deus. Ele viu que Deus queria que ele fosse para Nínive e ele desistiu disso. E lá no mar, quando o mar revolto e quando os marinheiros chamaram ele percebeu. Ele percebeu que ele estava errado. Ele falou, não, eu que estou errado. É Deus me punindo. Essa tempestade é por minha causa. Eu escolhi seguir o caminho errado. Então Deus me pôs à prova, me quis colocar o caminho certo. Ontem, eu estava com o Daniel em casa e eu estava querendo fazer uma inalação no rostinho dele, na respiração dele, que estava bastante tosse. E ele não queria, deixava lá. Ele falou, vamos fazer inalação? Não. Ele põe a mãozinha e faz a inalação sozinho. Só que ele estava querendo não fazer, ele estava querendo fugir daquilo. Então ele tirava a mão, não quero, vamos ficar de castigo. Né? Aí eu punha ele de castigo lá. Fica aí sentadinho aí para você pensar. Ele está enfrentando a tempestade dele, então não está brincando. Né? Ele está ali pensando, o que eu fiz? Né? Qual que é... O que meu pai está querendo dizer? Eu não vou fazer a vontade dele, eu vou ficar aqui. Aí ficou lá. Até que chegou um momento que ele chega lá e fala, não, você vai lá. Eu falei para ele, você vai lá, Daniel, fazer a inalação? Vou, papai. Aí a mãe dele falou, pede desculpa ao seu pai. Desculpa, papai, eu vou fazer. Aí ele foi lá e sentou e fez. A vontade minha era que ele fazia a inalação. Só que ele precisou sofrer um pouquinho. Da mesma coisa como Jonas aqui. Deus tinha a vontade dele. Ele estava ali querendo conduzir Jonas a Nínive. Ele estava querendo fazer Nínive, que Nínive ouvisse a palavra dele. Só que ele falou assim, Jonas, você vai ficar de castigo aqui, 3 dias. E no peixe, ele se arrependeu, ele se transformou, ele fez a vontade dele, a vontade do Pai. Ele alinhou a vontade, né, dele com a do Pai. Por mais, Deus mudou a forma como seria. Né? Ele conduziu Jonas da maneira que ele quis, com paciência, porque ele queria trabalhar no coração de Jonas também. E Jonas, na parte, no terceiro, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu novamente Deus falando e ele foi. Né? Então, quando você vê as pessoas falar, não, vou orar a Deus, vou ver o que Deus está me conduzindo, para onde Ele está indo, me levando. E Deus leva, a vontade de Deus nos conduz a pessoas. A primeira coisa de tudo, a pessoas. Você está no seu trabalho, você está na sua empresa, no seu dia a dia. A vontade de Deus está em você se relacionar. Né? Não está em metas, não está em coisas, não está em valores. Você tem que entender isso. A vontade de Deus conduz você a pessoas, a você se relacionar e ela melhorar você, e ela conversar, e ela se interrelacionar contigo. Ontem eu fugi, talvez, da vontade de Deus. Ontem eu estava numa loja e eu de longe vi uma pessoa conhecida. Ela passou e tal. Aí eu tive, pela circunstância com os filhos ali, retraí. Eu não quis falar com ela, não quis dar um oi, um olá. Não sei porquê, às vezes a gente não tem vontade. Eu não tive vontade essa hora. E talvez eu fui lá na loja, não para comprar o que eu queria. Talvez eu fui lá para encontrar ela, entendeu? Então, a gente, coisas simples, às vezes a gente não está fazendo a vontade de Deus. Ele não enxerga isso, ele não enxerga ele à vista de tudo, a vontade soberana dele. E eu fico mal com isso. Às vezes a gente toma umas atitudes que não é correto. Né?
E o que ele quer da gente em relação às pessoas é passar a mensagem, né? A mensagem em forma de exemplo, a mensagem em forma da palavra. Ele quer, às vezes, que você converse com a pessoa ali e seja simples, transmita a Deus no modo do seu olhar, de Jesus Cristo no modo de ser. Então ele quer que você passe a mensagem para ela. Então eu fico muito, me cobro muito em relação a isso, porque se eu evito, talvez trocar um oi, ou um bom dia, ou boa tarde, eu às vezes não estou fazendo a vontade de Deus. Essa coisa simples assim, não estou transmitindo ele uma educação, uma forma de ser, um exemplo, entendeu? E você vê, sem eles perceberem, né? Sem eles quererem isso, sem eles terem no fundo da alma deles, os marinheiros de Nínive se converteram. Jonas estava ali fugindo e temeram a Deus por se relacionar com Jonas, por entender o Deus de Jonas e entender o que ele fazia. Olha que coisa, né? Como que é a misericórdia de Deus em relação às pessoas que nunca ouviram falar com ele e já foram com nós assim. A gente já foi assim, não queria nem encontrar, não queria nem saber de Deus. Eu estou aqui no meu ídolo, na minha fé, do jeito que eu entendo, no meus deuses, estou tirando sorte para entender. Só que Deus foi lá e usou pessoas para transmitir a palavra dele. Mesmo no erro, mesmo no errado, mesmo Jonas mudando a história de como deveria ali, fugindo, ele usou Jonas e fez Jonas, e através de Jonas e do poder que ele manifestou ali, ele converteu essas pessoas todas, 120 mil pessoas em Nínive e mais os marinheiros ali. Então, a gente não pode esquecer, não pode deixar de entender essa visão espiritual que a gente vem falando acerca do outro, né, do contexto de Deus. Não esquecer também de ouvi-lo, abrir seu audição, e tentar entender e tentar se relacionar, tá? E o texto todo de Jonas, ele traz a soberania de Deus acima de tudo. Todos obedeceram a Deus, menos Jonas, menos o crente. Menos o crente obedeceu a Deus ali. A marinheiro obedeceu, viu o poder de Deus, obedeceu. Nínive obedeceu, ouviu uma frase do Jonas ali, pelo menos que está no texto. Obedeceu. O peixe obedeceu, pegou ele, vomitou Jonas. Né? A planta, cresce. A planta cresceu. O verme come ela. Menos o crente que obedeceu. Então a gente está muito cheio de si, né? Às vezes. Não quero esse pessoal aqui, não quero ser conduzido, não quero ir levar a palavra de Deus lá, eu não gosto de tal pessoa ou de fulano de tal. Estou me voltando as costas, não quero fazer isso, Senhor. Discute e pensa que Deus deve falar assim, meu, que pobre, coitado, né? Não entende nada, né? Então, o crente, ele, às vezes, ele se enche e, na verdade, a gente tem que se esvaziar, né? Na verdade, a gente tem que se esvaziar de nós mesmos, porque só assim a gente consegue fazer a vontade de Deus. Às vezes, passando 3 dias dentro do peixe, ou 3 dias repensando nossas atitudes, né? Porque eu vejo Jonas ali dentro do peixe, ele repensando, mudando, se transformando, né? Sendo outra pessoa. E naquele momento que ele viu tudo aquilo que ele tinha passado, né? Ele foi pro fundo do mar, um peixe pegou ele estava ali, Deus fez ele reviver. Só que assim, mesmo assim, depois ele ficou aborrecido. E assim, o eterno recomeço, né? A gente tem que recomeçar mesmo. Então, está muito alinhado com a palavra que a gente prega aqui, é recomeçar todo dia. Recomeçando a ler a Bíblia hoje, lemos um livro. Vamos recomeçar, fazer de novo, fazer novamente. A gente tem que fazer de novo, tentar entrar segundo o Senhor deseja, os caminhos dele. Né? Porque do Senhor vem a salvação. Não é a gente aqui, não é aqui na frente, não. Salvação não vem aqui de eu pregar. Vem de você entender essa mensagem, essa soberania de Deus. Salvação vem daí.
A salvação vem de você entender a vontade de Deus e ter com Ele comunhão e recomeços, e aprender e caminhar em direção à vontade dEle. A gente só faz a vontade de Deus, só é guiado por Deus, se estamos em comunhão com Ele, se estamos caminhando no dia a dia, se estamos ali percebendo a condução dEle, né? Eu tenho uma empresa familiar, eu trabalho numa empresa familiar, né? Administra meu pai, minha mãe, meus irmãos. E assim, eu vejo o sentido único que eu tenho ali, não é a empresa não é a empresa crescer, não é a empresa ser próspera e tal. É o quanto das pessoas que estão envolvidas ali no meio, quantas famílias dependem daquilo, né? O que Deus quer com isso, né? Deus quer dar segurança para eles, quer fazer deles maiores e na sua obra. A gente sem segurança, a gente perdido, sem as questões que a gente acha aí fundamentais, a gente vê a família, vê o trabalho, vê a igreja. A gente sem um desses pilares, a gente se perde como pessoa. Se a gente não tiver a misericórdia de Deus e não se achegar a Ele, a gente perde a família por algum acidente, por algum problema, a gente se desvia, morre junto com quem morreu, morre junto com quem está longe da gente. Então a gente tem que ter aqueles pilares, porém, fincado na rocha de Deus, fincado ali na obra de Deus, na vontade de Deus acima de tudo. Esse a gente tem que ter os pilares, mas tem que ter a rocha ali firmada. Se a gente não firmar nela, os pilares ali se afundam, eles vão se sustentar em pé. E, como eu falei aqui, quando oramos, deixamos a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. E é ali no peixe, lá dentro, que há transformação. E assim, Jonas que deixou em aberto, né? Ele deixou o livro em aberto, com o último ensinamento de Deus ali, né? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ele deixou Deus engrandecido aqui no fim, porque ele fala, nossa, para quem lê isso aqui, falar, nossa, Jonas, Deus é maior do que tudo, Deus é soberano, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu aqui discutindo com ele, né? Miudezas, querendo morrer, e Deus grandioso, né? Ele fecha o livro com Deus grandioso. Podia continuar aqui algumas outras coisas, ele tentar falar, não, eu, Jonas, me arrependi de novo, né? Não, ele deixou aqui aberto, né? Deus é grandioso, Deus se compadece de quem nem sabe o que é direito, o que é esquerda, nem sabe por que está respirando. Deus se compadece dessas pessoas, entendeu? Então a oração transforma o homem, ela permite que Deus modifique as coisas segundo a sua vontade, né? Então, aquilo que eu falei, Daniel, faz aqui isso, ele não quis, ficou de castigo, passou por dificuldades ali, entendeu depois a vontade do pai, falou, papai, me perdoa, e Deus levou ele até onde ele queria, mas ele passou por várias dificuldades ali, foi para dentro de um peixe, passou dentro de uma tempestade para entender isso. Então, muitas das vezes, as lutas que a gente tem hoje, né, é Deus querendo que a gente faça a vontade dele, a gente querendo conduzir a tal ponto, levar a mensagem às outras pessoas. Essa é a essência. Então, tente enxergar que tipo de mensagem, como você pode atingir o outro, qual que é a forma no seu trabalho, qual que é a forma no seu dia a dia, você indo visitar o padeiro, né, em vez de buscar o pão. Qual que é a forma? Você vai lá para ver pessoas, você não vai na padaria, né? Você vai no médico, não tratar a sua saúde, vê o médico,
E aí, médico, beleza? Então, o pediatra do meu filho foi meu pediatra. Tem 120 anos. E ele, vamos lá, conversamos, né? Vai conversando, uma hora a gente começa a falar de Deus para ele. Uma hora ele está no nosso Facebook lá, a gente posta mensagem sobre Deus, ele tem uma dúvida, quer conversar a respeito. Isso aí é relacionamento. A gente está aqui, ó, para se relacionar e louvar a Deus e agradecer a Deus sobre todas as coisas. Amém? Isso que eu queria passar para vocês hoje. Ler o livro foi mais demorado do que a palavra, mas glória a Deus por isso, amém? Amém. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus.